Olá, amados, graça e paz, bom dia. Mais um dia na presença do Senhor, orando, suplicando. O justo viverá pela fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Que os irmãos renovem em fé a cada dia. Deus me concedeu uma palavra, gostaria de compartilhar com os irmãos. O livro de Neemias. Neemias era filho de Acalias, vivia na fortaleza de Suzã, era copeiro do rei Artaxerxes. Ele vivia ali e recebe a visita de seu irmão Anani, né, da tribo de Judá, e fica sabendo da atual situação de Jerusalém, daqueles que não foram para o cativeiro, né, que ficaram, e fica sabendo do estado deplorável, tanto das pessoas como daquele lugar, os muros fendidos, as portas queimadas, o povo na miséria e na tristeza, deplorável, né? E Neemias se comove com aquela situação, começa a jejuar, a orar, a buscar a presença de Deus. E numa de suas orações ele pede para que o rei ache graças, né, à sua vista, para que ele favoreça. Neemias estava disposto de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Neemias estava disposto a mudar o quadro, né, da situação daquele povo e daquele lugar, né, um lugar que o povo subia, né, sempre para as festas, para buscar a presença de Deus. E ali agora era um retrato de tristeza, né? Essa palavra, ela me chama a atenção, porque o rei achou graças, como Deus atendeu a oração de Neemias e permitiu que Neemias fosse reconstruir os muros e juntamente mandou cartas de recomendações. O que chama atenção é que Neemias, ele saiu de uma fortaleza, um lugar de segurança, né? E foi por um lugar onde os muros estavam derrubados. Ou seja, Neemias, ele não temeu, né, a falta de segurança daquele lugar, porque Neemias era alguém que sabia que Deus era com ele, né? E assim é a nossa caminhada cristã. Quando nós resolvemos seguir a Deus, a buscar, né, a direção de Deus, a abandonar os caminhos do mundo, nós saímos da nossa zona de conforto, né? Nós saímos, assim como ele saiu ali da segurança, do conforto do palácio, ele foi, né, viver ali cercado, né, de inimigos, porque ele estava fazendo algo que desagradava os inimigos. A reconstrução do muro, o muro representa, né, segurança, uma cobertura espiritual, né? E assim com todos que buscam, né, a presença de Deus. Eu vivi isso, eu saí, eu larguei uma casa própria, eu larguei dentre as atividades e salários que eu tinha fixo, né, em torno de 10 salários. Larguei a família, né, fiquei longe de minhas filhas, não vi minhas filhas crescer, ganhava capinando de enxada. Quem trabalhava em escritório, no ar-condicionado, trabalhava de enxada ganhando R$60 por dia, né? E eu glorifico a Deus, porque isso quebra o nosso orgulho, né? Isso nos dá força, renova a nossa fé, porque mostra que Deus, ele cuida de nós, seja na abundância, seja no pouco, seja no deserto, seja no oásis, né? Então, ali foi Neemias se juntou, né, com um remanescente
de Judá e começaram a reconstruir o muro. E no capítulo 6, no versículo 1, quando Neemias diz: ouvindo Sambalate, Tobias, Gésem, o arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que neste tempo não tinha posto a portas nos portais. Então, Neemias ele já tinha reconstruído os muros, faltava pôr as portas nos portais. Mas nota-se que levantou o inimigo, levantou Sambalate, levantou Tobias, para intimidar ele de fazer aquela obra. O inimigo ele sempre vai utilizar de pessoas para nos intimidar, para nos parar. Eu vivi uma determinada época que comecei a receber visitas de macumbeiro, Os macumbeiros iam me visitar, e eu orei a Deus e Deus disse, eles estão querendo te intimidar pessoalmente, porque eles não venceram junto ao reino espiritual. Não adianta, amados, não adianta o mal levantar. Quando nós somos luz, quando nós reedificamos os muros, quando não temos brechas, não adianta, o inimigo pode levantar, mas a luz sempre prevalece em nossas vidas, Jamais as trevas vão vencer, Mas nós temos que edificar o muro, não pode haver alguma brecha, E aconteceu que foram uns 4, e aí veio um outro que era da capital, E aí Deus me disse: você foi promovido, já está vindo até da capital, Então foi interessante, porque aí eu falei a Deus: Deus, eu quero agora que partir, então, não para o estado, mas partir para outros países. E foi quando Deus me deu a missão de orar pela África, E eu comecei a interceder pela África, E interessante que Deus diz assim que ia soprar, meu nome para os 4 cantos do mundo, E hoje eu olho o Facebook, e vejo ali, já tem realmente vários países, que essa bênção de Deus, a palavra de Deus vai, Então, às vezes nós temos que nos propor a fazer a obra, nós temos que nos dispor. Fácil não é, Nós sofremos. Eu morei em favelas, morei 5 meses no monte, acampado numa barraca de lona. Já cheguei a passar fome, coisa que em 30 anos de vida eu não tinha passado por isso. Mas é uma forma que Deus nos ensina a jejuar. Nós temos que tirar proveito de todas essas situações. Agora, nós temos que ficar atentos, porque esse povo que Sambalate, Tobias, eles procuravam, enviava carta, enviou 4, 5 vezes, propondo que Neemias fosse congregar com eles no Vale de Ono. Aquele Vale de Ono ali era lugar de artifícios, artesãos, de pessoas astutas, pessoas que não seguem a presença de Deus, pessoas de idolatria. Então o inimigo vai usar dessas pessoas, mas não pense que pare por aí. Nós temos que tomar cuidado com as alianças, porque no versículo 14, no versículo 9, diz: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, o Deus esforça as minhas mãos, Então, nota-se que eles procuravam atemorizar, mas a oração de Neemias era sempre confiando em Deus. Deus, esforça as minhas mãos. No versículo 14, lembra-te, meu Deus, de Tobias, Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Pensa, amados, que essa atemorização, essa intimidação,
fica só nos inimigos, só nos Sambalate, nos Tobias, nos feiticeiros, nos macumbeiros. Não, existe, né, os falsos profetas, né? Ali esse pessoal de Tobias, Sambalate, eles subornaram, né, a quem estava do lado ali de Neemias, né, para atemorizar ele. E o profeta, ele sabe quando a profecia vem, se ela vem para te edificar ou vem para te parar e destruir. Neemias sabia que aquela profecia estava vindo contra a vida dele, e ela não era, né, para agregar a vida dele, era contra, era para parar a obra. Mas sabe, amados, a natureza nos ensina sempre lições. Eu sempre aprendo. Jesus ensinava as lições da natureza. Se nós formos analisar a serpente, a cobra, os escorpiões, os animais peçonhentos, o soro, né, quando nós somos ofendidos, picados desses animais, são feitos do próprio veneno. Então, amados, o que Deus está nos dizendo hoje, né? Está nos dizendo que se está na luta, está na prova, é porque saiu da zona de conforto. Seja obediente a Deus, persista, assim como eu tenho persistido, né? São 9 anos de luta, né? Tem dias que eu falo assim: Senhor, só não deixa faltar os R$20 que eu tenho que pôr crédito toda semana no celular. Quantas vezes eu já paguei o crédito do celular e fiquei sem alimentar, porque o principal é a obra de Deus. Deus agrada disso, né? Então, amados, e Ele não deixa nada nos faltar. Nós vivemos na escassez no deserto, mas nada nos falta, né? Os períodos, às vezes, que eu fiquei, que eu passei fome, é questão de 1, 2 dias. Depois Deus provém pra gente, manda corvo. Então, amados, essa questão. Nós temos que sair realmente da zona de conforto. Se quisermos seguir Jesus, cada um toma a sua cruz e siga-me, né? Outra questão é vigiar com as alianças, né? Os corvos que vêm trazer alimento para nós, ali foi Deus que mandou, mas nós temos que vigiar com eles, porque corvos são aqueles que alimentam de carne, são aqueles mesmos que ferem a nossa pele, né? Que nos agride, né? Às vezes a questão aí dos profetas, né? Que atacaram Neemias, né? Eles vêm como sapatinho de algodão, vêm como ovelhas, mas quando a gente persiste, quando a gente vê, logo é revelado, né, o seu caráter. A gente já vê dentes como lobo arreganhando contra a gente, né, amados? Mas isso aí não preocupe. Assim como Neemias orou, Deus seja com eles conforme as suas obras. Nós não temos que amaldiçoar. Eu vejo muitos irmãos: não toqueis no ungidos do Senhor. Não, amados, não usa a lei para se esconder atrás dela, não. Usa a santidade, usa tampa as brechas. Não precisamos, aquele que segue a graça, nós não precisamos de ficar atacando lei na cara de ninguém. Nós temos que estar sob a graça. Quantas vezes eu orei para aqueles macumbeiros, para que eles viessem arrepender, para que eles viessem largar as trevas, né, e servir a Deus. Por quê, irmão? Porque o testemunho seria mais bonito, né? Mas infelizmente o diabo levantou contra suas vidas. Alguns morreram, outros apanharam de maus elementos, quase perderam suas vidas, tiveram que fechar o centro, a sua casa, vender o terreno a preço de banana e sair fugido da cidade, né? Isso é muito triste. Eu não me alegro. Deus não alegra da morte do ímpio. E quem sou eu para alegrar, né? Aquele que está por debaixo da graça, amados, não fica alegrando, né, da morte de alguém, jogando lei. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Não, amados, temos que parar
com isso é meninice, é quem está bebendo leite. Nós temos que comer carne, ter sabedoria. Amém? Então isso é que Deus tocou no meu coração para que eu falasse nesta hora, esta palavra. E Senhor, nós te agradecemos por mais essa palavra, Senhor. Que a cada dia estejamos debaixo da graça, que é amor, que é compaixão. E nós sabemos, Senhor, que aqueles que armam ciladas, forcas contra as nossas vidas, acabam se enforcando nas suas próprias maldições, né? Nas suas próprias artimanhas. Mas que eles venham se arrepender e vir para a Tua presença, que nós sabemos que o Senhor é aquele que está honrando aqueles que estão em prol da construção dos muros, da edificação dos muros, das portas das cidades, das nações, dos países, dos continentes, e que nós possamos continuar em intercessão e louvando e adorando o Teu santo nome. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.